Filipenses capítulo 4, versículo do 10 até o 13 é o texto da nossa reflexão de hoje. O texto diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e damos graças ao Senhor pelo privilégio que nós temos, Pai, pela oportunidade que nós temos de poder estudar a tua palavra, Senhor. Que esse tempo que nós vamos gastar diante da tua presença, Senhor, que seja um tempo de crescimento, seja um tempo de consolo, seja um tempo de edificação para todos aqueles que vão acompanhar, seja agora, Senhor, em tempo real, seja acompanhar depois gravado, mas que as pessoas que vejam, que ouçam essa ministração, sejam abençoados por Ti. Meu Deus, em especial eu oro por aqueles que estão vivendo crises na sua vida, seja crises emocionais, sejam algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema pessoal, familiar, que o Senhor possa usar a palavra dessa noite, Pai, para falar ao coração dessas pessoas e para ensiná-las, Senhor meu Deus, a viver a sua vida à luz do ensino bíblico. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Queridos, eu tenho uma palavra muito, muito importante, sabe? Eh, Nós vamos falar de um segredo, que eu chamaria isso aqui de o segredo da felicidade, o segredo do contentamento, o segredo da alegria, de como você pode viver uma vida a despeito das circunstâncias nas quais você esteja inserido, viver uma vida contente, viver uma vida alegre, feliz, tá? O texto que nós temos diante de nós, Paulo diz que aprendeu um segredo. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E eu queria compartilhar com vocês, nós não vamos enfeitar nada, nós não temos a pretensão aqui de maneira alguma de querer dizer aquilo que Deus não está dizendo. Nós queremos nos ater especificamente ao texto, na intenção, querido, de que Deus fale com você. Eu tenho repetido aqui uma frase que eu ouvi do Nicodemos há um bom tempo, né. Ele diz que o único momento em que Deus de fato fala ao coração das pessoas no culto, é quando a palavra é lida, né. E isso eu confesso que eu tenho levado isso muito ao pé da letra, né. Quem estava aqui ontem vai saber do que eu estou falando. Eu li tanto texto bíblico ontem que parecia que a gente estava fazendo só uma leitura bíblica, né. Mas é porque de fato, irmãos, se a palavra não falar ao nosso coração, não são as minhas ideias, não são os meus conceitos, não são, os meus raciocínios, frutos de observação do dia a dia, da vida, que vão te ajudar, tá bom? Eu espero de fato que Deus fale contigo. Eu vou pular a primeira parte dos versículos 12, na verdade versículo 10, né, e uma parte do versículo 11 eu vou pular, porque eu já ministrei isso e eu não quero recapitular, porque senão fica muito grande a recapitulação. Então eu vou falar apenas daqui do tópico que a gente tem aqui, que eu ministrei semana passada, chamado o segredo aprendido. Eu já ministrei isso, parte desse tópico, e eu vou recapitular porque eu parei no meio dele, tá bom? Então eu quero recapitular com você, voltando para te dizer, olha, meu desejo, minha oração, minha súplica ao Senhor é que Ele fale contigo, é que Ele ministre o teu coração de maneira que você, ao ouvir a palavra, né, você seja levado à felicidade, ao contentamento, você possa alcançar, você possa descobrir esse segredo que Paulo nos ensina nesse texto. Então, vamos falar desse segredo? Paulo diz: "Digo isto não por causa da necessidade, porque aprendi", veja, irmãos,
Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Só muito rapidamente, como eu já preguei isso aqui, tá bom? Muito rapidamente. Eh, o texto, querido, eu quero destacar aqui 2 palavras aqui para a gente tentar compreender melhor, tá? Ainda que recapitulando, mas ainda assim é necessário. Primeiro, a palavra aprender aqui é aprender pela experiência, tá? Aprender pela prática, pelo dia a dia, não é fruto de um passe mágico, alguma coisa dessa natureza, tá bom? É aprender pela experiência. E a palavra contente, ela dá a ideia de autossuficiência, mas não estou falando no sentido pejorativo, né? Eu estou falando em ter suficiência em sua própria pessoa. Isso significa que Paulo não depende das circunstâncias ou das condições ou das coisas que haja ou que suceda ao redor dele, entendeu? Ele aprendeu esse segredo. Então é como se ele estivesse dizendo assim: olha, digo isso não por causa da necessidade, pois vim a aprender pela experiência que posso viver a vida de tal maneira que nenhuma circunstância, por melhor ou pior que seja, poderá roubar minha paz e minha alegria. Tá? É isso que ele está ensinando aqui. Ele aprendeu um segredo pela experiência. Eu citei na semana, na última vez que eu estive aqui com vocês, eu citei aqui a experiência de Paulo mostrando para você a prática desse segredo. É quando Paulo foi preso lá na cidade de Filipos, ele foi surrado em praça pública, despiram a sua roupa, bateram nele, ele foi levado para a prisão, uma prisão subterrânea, amarrado ali naquela prisão. Meia-noite ele começa a adorar o Senhor, ele começa a bendizer o Senhor, ele está com Silas e eles começam a orar e adorar o Senhor, e Deus em resposta faz a terra tremer, abre as portas das celas, arrebenta com as correntes nos pés de Paulo, entendeu? Então, Paulo está vivendo isso aqui, ele tinha tudo para estar reclamando, mas ele está adorando ao Senhor, orando ao Senhor. A questão é, como que Paulo aprendeu esse segredo, irmãos? Eu gastei um bom tempo na última vez que eu estive aqui com vocês, falando de Filipenses, mostrando. Veja, a questão mais importante é, a Bíblia não te dá um passo a passo disso. Ela diz assim: olha, se você quiser viver uma vida contente, primeiro passo tem que fazer isso, segundo passo tem que fazer aquilo. Mas por dedução, por observação do ensino como um todo, na própria vida de Paulo, né, eu trouxe aqui aquilo que o próprio Lord Jones fez um esboço de como Paulo aprendeu esse segredo, tá bom? Ele elaborou pela observação, pelo estudo bíblico, entendeu? Ele observou, na verdade. Aí, o passo eu só vou citar, irmãos, eu não tenho como me ater a tudo, porque senão eu vou repetir tudo que eu já preguei. Se você tiver interesse em ouvir esse passo a passo, você vai para a última ministração que a gente fez aqui, eu fiz aqui no YouTube e no Facebook ou no Instagram, a respeito de Filipenses. A última ministração eu falo sobre isso, tá bom? Então, em primeiro lugar, foi pela experiência. Paulo disse que aprendeu pela experiência. Eu não vou me ater, tá bom, querido? Em segundo lugar, Paulo disse que tinha chegado a aprender esta verdade pela elaboração, é como se ele tivesse elaborado um argumento na sua mente, e esse argumento fez com que ele alcançasse esse segredo. Primeiro a experiência, depois a elaboração desse argumento. É mais ou menos assim. É como se Paulo estivesse pensando consigo mesmo, lembrando que isso aqui é uma citação de Lloyd Jones, tá bom? É como se Paulo estivesse pensando por si mesmo. Mais ou menos funciona assim: primeiro passo desse argumento, né, desse argumento, elaborado pela experiência, elaborado pela vivência com Deus, elaborado por aquilo que foi vivido, por aquilo que Deus falou. Primeira coisa, as condições estão sempre mudando, portanto eu devo aprender, não devo depender das condições. Eu já disse, quem baseia a sua vida por sentimento, pelas condições da vida, pelo que acontece na sua vida, você está sentenciado a uma vida de tristeza, de depressão, tá bom? Então a primeira coisa é essa: eu não posso depender de condições porque elas estão mudando o tempo todo. Segundo, o que mais importa nesta vida é minha alma e minha relação com Deus. Esse aqui é o aspecto principal. Se eu não tenho essa concepção, dificilmente, impossível, eu alcançar esse segredo do contentamento, da felicidade. O que mais
importa nessa vida é a minha alma e a minha relação com Deus. Isso deve ser prioridade máxima na minha vida, o cuidado com a minha alma, com a minha relação com Deus, essa busca constante pela oração, pela palavra, nos cultos, congregando, em comunhão com os irmãos. Isso é muito importante se nós quisermos, querido, de certa forma, alcançar esse segredo. Eu posso traduzir isso aqui pelas palavras de Jesus, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando o reino é a prioridade, quando a minha relação com Deus é a prioridade, é mais fácil de você alcançar a felicidade. Terceiro, eu estou aqui elaborando um argumento, tá bom? Estou só descrevendo para vocês. Como meu pai, Deus preocupa-se comigo e nada me acontece independente de Deus. Vocês sabem que Jesus disse, né? Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, entendeu? O Senhor não vai se esquecer de nós. Nada, irmãos, nada na vida do cristão é por acaso, nada é fruto apenas da obra do diabo. Eu citei aqui o exemplo de Ló da outra vez, entendeu? Deus está no controle da nossa vida, esse é um ensino bíblico. Então, ele se preocupa comigo, como o Pai, ele se preocupa e nada me acontece independente de Deus. Quarto, a vontade de Deus e os seus caminhos são um grande mistério, mas eu sei que seja o que for que Ele queira ou permita, é necessariamente para o meu bem. Posso não entender, pode doer, mas o fato é, se eu creio que Deus é o meu Pai, se eu creio que Deus está no controle da minha vida, então aquilo que está me acontecendo, por pior que seja, é preciso ser encarado, querido, como algo bom. Eu não consigo entender, eu não sei os motivos pelos quais eu estou passando, mas eu sei que o meu Pai está no controle da situação e Ele não vai permitir que isso venha sobre mim apenas para me fazer sofrer. Há um propósito nisso, tá bom? Mais um passo aqui. Toda situação na vida é o desdobramento de alguma manifestação do amor e da bondade de Deus. Será que nós conseguimos crer nisso? Veja, Paulo aprendeu um segredo. Ele não disse que isso foi fácil, mas ele aprendeu um segredo: viver contente. Dentro daquilo que ele aprendeu, ele descobriu que tudo o que acontece é fruto da bondade e da manifestação do amor de Deus por ele. Então, se ele está preso a um propósito naquilo, Deus está fazendo alguma coisa naquilo que está acontecendo. Se ele foi apedrejado aqui e dado como morto, Paulo não vai se levantar e murmurar e dizer assim: eu não quero mais pregar o evangelho. Não, ele sacode a poeira e segue adiante, porque na mente de Paulo, Deus está no controle. Se ele permitiu, tem alguma razão de ser. Ele talvez não entenda, talvez nunca, talvez, querido, aconteça coisa conosco que a gente nunca vai compreender, mas o fato é que eu preciso acreditar. E não é só por uma questão de necessidade, não. É uma questão bíblica. A Bíblia diz que Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus é um Deus que reina, que governa sobre os céus e sobre a terra. A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. E Ele está no controle da nossa vida. Bom, irmãos, andando um pouquinho mais, de acordo com tudo que eu já disse, né? Então eu não devo considerar as circunstâncias e as condições em si mesmas, mas como parte dos procedimentos de Deus para comigo na obra pela qual Ele aperfeiçoa a minha alma e me leva à perfeição. Aqui eu quero te dizer uma coisa, eu vou ler o texto e eu quero que você entenda algo. E eu creio sinceramente que não entender isso aqui trará ou tem trazido muito desgaste espiritual para as pessoas. Quando nós citamos, eu vou citar o texto, querido. Todo mundo conhece o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ele fica só com esse versículo. Ele tomou esse versículo, tirou ele do seu contexto e pronto, nada mais lhe interessa. O problema é que Paulo não disse só isso. Paulo complementou esse pensamento, entendeu? Sabemos que
todas as coisas cooperam. Aí o cara está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma crise, e ele pergunta para Deus: Senhor, como isso pode contribuir para o meu bem? Deus, como isso pode me ajudar em alguma coisa? Eu só quero que você tenha em mente algo, irmãos. Mas isso é muito importante, isso é fundamental. Sem essa compreensão, esse versículo aqui pode ser usado por muitas pessoas para abandonar a Deus, entendeu? Como que o que eu estou passando pode cooperar para o meu bem? Ei, escute só uma coisa, querido. Quando Paulo cita, né, inspirado pelo Espírito, o versículo 28, ele não parou aqui. Ele não só disse isso e diz: "Acabou". Não, não. Ele também citou, ele também escreveu o versículo 29: "Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para aqueles, né, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos". Então, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vai cooperar no sentido de te fazer semelhante, de te fazer parecido com Jesus. Então, Deus vai usar todas as circunstâncias da sua vida, sejam elas boas ou más, para forjar em ti um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Se você não tem essa compreensão, esse versículo pode se tornar uma pedra de tropeço na tua vida, tá bom? É muito importante que a gente compreenda, querido, o texto, e é muito importante que a gente não isole um texto qualquer e comece a fazer aplicações dele. Aí você sai dizendo para todo mundo: olha, não te preocupa não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a pessoa não compreende o que está sendo dito, ela vai perguntar: mas como eu perder o meu filho, como o meu marido está lá internado há não sei quanto tempo, como pode o meu marido perder o emprego e isso contribuir para o meu bem? Entende? O ensino é: Deus usará todas as circunstâncias da nossa vida, boas ou não, boas ou ruins, para me fazer, para forjar em mim um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Se você compreender isso, fica mais fácil, tá bom? Aqui, mais um passo, querido, né? Chegando aqui para o final desse argumento que foi elaborado, seja quais foram as minhas condições no presente momento, são apenas temporárias, são passageiras e jamais poderão privar-me do gozo e da glória que finalmente me esperam em Cristo. O que nós vivemos é temporário. Aprenda isso, querido. Toda crise passa. Toda dor um dia cessa. A noite escura dará lugar a um dia belo, entende? Essa é a realidade da vida. Isso por si só já é natural. Mas pense, você não está sozinho, você não está por conta própria, você não está por si só. Há um Deus no céu, há um Pai que te ama, há um Pai que está trabalhando na tua vida, há um Pai que está forjando o teu caráter, há um Pai que está na direção da tua vida, entendeu? Você não está sozinho. Bom, diante disso, irmãos, a que conclusão um cristão deveria chegar, né? Mais ou menos assim: não importa o que aconteça comigo, eu vou permanecer exatamente na mesma posição que eu estava antes. Seja o que for que aconteça comigo, eu vou permanecer inabalável. Então, aqui um argumento. Lembrando a você, se você quiser conhecer esse argumento detalhadamente, eu preguei sobre isso, eu gastei quase uma hora falando sobre isso há 2 semanas atrás, tá bom? É só procurar a nossa última ministração sobre Filipenses e você vai encontrar. Dando sequência, e agora sim eu começo a ministração de hoje, tá bom? Veja, como Paulo aprendeu o segredo. Nós vimos pela experiência, pela elaboração desse argumento que nós acabamos de citar para você, e agora, por último, ele observou o maior de todos os referenciais de vida, o maior de todos os exemplos, o exemplo de nosso Senhor Jesus. Na verdade, eu também ministrei isso aqui semana passada, tá bom? Só citando o texto, só para você ter em mente o que eu estou querendo colocar. Mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Se vocês
querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Então, olhe para Jesus, olhe para a vida de Jesus, olhe o que ele fez, olhe o que fizeram com ele, olha como ele suportou tudo, entende? O texto diz resignadamente. Ele é o nosso exemplo maior, querido. Então, na hora da crise, mantenha o seu olhar fixo no Senhor, tá bom? Sim, agora de fato eu começo, tá? Eu vou seguir adiante com a nossa reflexão. Bom, nós falamos do segredo, né? Agora vamos falar do contentamento e o perigo de uma interpretação equivocada. É lógico, irmãos, um texto tão tremendo como esse tem causado, né, algum tipo de discórdia, de interpretação equivocada, entendeu? Pessoas têm olhado para o texto e interpretado ele de maneira errada, de maneira equivocada, entendeu? Distorções do nosso meio acontecem com um texto como esse. É lógico, uma verdade tão tremenda como essa seria distorcida, com certeza, se não só pelo agir do homem mesmo, mas também pela ação maligna com a intenção de frustrar a vontade de Deus na vida daqueles que pertencem ao Senhor, tá bom? Então eu quero trabalhar um pouco essa questão das interpretações equivocadas a respeito do texto, querido. Bom, Paulo disse que aprendeu um segredo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Mas esse não era um segredo exclusivo apenas desse apóstolo, tá bom? A gente vai ver que Jesus já tinha falado disso. O Senhor já tinha citado isso. Veja Mateus 6, 31 até o 34, querido. Olha como ele coloca isso para nós. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós temos aqui uma palavra, irmãos, muito, muito poderosa do Senhor Jesus Cristo, que corrobora o que nós estamos falando aqui, tá? Olha, viver preocupado, irmãos, é uma característica do nosso tempo. Ainda mais agora em tempo de pandemia, né? O medo de morrer, de adoecer, de ser entubado, essa coisa toda. Isso tem aterrorizado muitas e muitas pessoas. É uma verdade. O Senhor Jesus, nesse texto, ele está falando aqui das necessidades básicas do ser humano. Ele está dizendo assim: olha, não se preocupem com isso. Não fique perguntando o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã, como é que eu vou me vestir. Não viva dessa forma. Não se preocupe com as circunstâncias. Ele não está dizendo, irmãos, aqui, e não entenda mal, isso não é um conselho para alguém dizer assim, ah, tá vendo? Eu não preciso estar preocupado, eu não preciso me esforçar tanto. Não é isso que ele está falando, tá bom? Ele está falando daquela ansiedade, daquela preocupação com o dia de amanhã. O cara perde a cabeça, não dorme à noite, entra em depressão, se agonia, entendeu? Faz besteira. Ele está dizendo, não faça isso. Esse não é o caminho. Você pode viver dessa forma e isso vai te causar muitos danos, danos emocionais, danos no corpo. Isso vai adoecer não só a alma, mas vai adoecer o corpo também. Isso vai afetar as pessoas ao teu redor. Mas como é que a gente pode lidar com isso? Como é que eu posso vencer essa preocupação, essa ansiedade com o cuidado com o dia da manhã? O Senhor diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, é, a gente precisa pensar. Primeiro, o que o Senhor quer dizer com isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, eu sei que a minha interpretação pode estar equivocada aqui, mas eu tenho ensinado uma coisa à igreja. Os irmãos aqui da Cairóis sabem disso.
eu interpreto isso numa linguagem meio que comercial. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, ao invés de ficar angustiado com as coisas que você tem que prover, ao invés de ficar perdendo sono com isso, irritado porque você tem que fazer e cobrir alguma coisa amanhã e não tem o dinheiro, você tem que colocar, não tem como fazer, e se irrita, briga com a esposa, briga com os filhos, não dorme à noite, a pressão sobe ou desce, eu não sei. Então, ao invés de viver isso dessa forma, faz o seguinte: investe no reino, busque o reino, vá orar, vá ler a Bíblia. Se você não pode fazer nada para mudar o dia de amanhã, então gasta esse tempo, ao invés de ficar com a tua mente cheia de coisas, de pensamentos ruins, de pensamentos maus, né? Vai investir o teu tempo no reino. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai falar de Cristo para alguém, vai fazer alguma coisa em prol do reino. Irmão, eu penso dessa forma. Na minha cabeça, né, é mais ou menos assim: cuida, é como se Deus estivesse dizendo para nós: cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Invista em mim, que eu invisto em ti. Pode parecer exagerado o que eu estou colocando, querido, mas é assim que eu vejo esse texto. A promessa é simples, irmãos, é simples. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, aquilo que você necessita, te serão acrescentadas. E ele adianta, diz assim: olha, não se preocupem com o dia de amanhã. Não gastem tempo, não vivam desesperado com o amanhã. Como é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer amanhã? O Senhor está dizendo assim: não faça isso. Esse é um dos segredos do contentamento, irmãos. Aprender a confiar no Senhor. Viver contente, irmãos, é não viver preocupado com as circunstâncias ao seu redor. É não permitir que as circunstâncias, boas ou más, roubem a nossa paz e a nossa alegria. Essa promessa, irmãos, ela é para todos nós. Agora, nós precisamos de cautela na hora de interpretar isso aqui. Aí eu falo das interpretações equivocadas, tá bom? Contentar-se não significa sujeição passiva diante das circunstâncias. Ah, não vale a pena lutar, então eu vou me deitar, eu vou ligar minha televisão, eu vou me conformar com o que está acontecendo. Já que eu não posso mudar mesmo, então eu vou ficar aqui na minha sem fazer nada. Não é isso. Não é isso que Paulo está falando, não é isso que o Senhor Jesus disse. Não se preocupem com o dia de amanhã, não fique perguntando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Não faça isso. Mas também ele não está dizendo assim: ah, ligue a sua televisão, deite no seu sofá e espere o milagre. Não é isso. Ele está dizendo: busque o reino em primeiro lugar. Entende? Bom, queridos, é nesse sentido que os cristãos, eles são injustamente acusados de serem um empecilho ao progresso da humanidade. Provavelmente esta é uma das razões para que a religião seja chamada de o ópio do povo, ou seja, uma droga para dopar as pessoas. Pergunto para ti, sinceramente, você já viu um viciado contribuir positivamente para o progresso da humanidade? É por causa desse tipo de interpretação equivocada, querido, que alguns dizem que o evangelho é uma doutrina que tem ensinado o povo a sujeitar-se a toda espécie de condições, sejam quais forem, e por mais infames e injustas que sejam. Essa ideia de passividade, sujeição passiva. Ah, tá ruim, deve ser da vontade de Deus mesmo. Não vou fazer nada não. Vou ficar aqui no meu canto, esperando acontecer alguma coisa. Ah, a situação está difícil, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Não, eu não posso fazer nada para mudar isso. Não é assim, querido, que nós devemos interpretar esse texto, tá bom? Contentar-se não é você viver passivo, não é você viver acomodado, não é isso, tá bom? Contentar também não significa mera indiferença diante das circunstâncias. O nome disso é estoicismo, tá bom? Estoicismo, que, mano, é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga e que preza a felicidade, a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos.
como a paixão, a luxúria e as demais emoções. Vou só continuar aqui. De maneira prática, podemos dizer que o propósito do estoicismo é ajudar as pessoas a morrer para as circunstâncias e para o que os cerca, e a desenvolver certa indiferença quanto ao mundo que os rodeia, para seguirem pela vida e pelo mundo sem serem afetados pelas circunstâncias. A questão é que isso não é cristianismo, tá bom? Nunca foi e nunca será. A essência do cristianismo é Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. A essência do estoicismo é o próprio eu. É o próprio eu, tá bom? Qual é o verdadeiro ensino bíblico a respeito do contentamento? Que o cristão, e esse é o ensino, o cristão não é dominado ou controlado pelas circunstâncias. Agora ouça isso, irmãos. Se ele se ele puder mudar as suas circunstâncias, utilizando meios justos e legítimos, então que faça tudo para consegui-lo. Mas se não conseguir, se tiver que permanecer numa situação penosa e difícil, ele não deve deixar-se dominar por isso, não deve permitir que isso o deprima, não deve deixar que tal situação o controle, não deve deixar que tais circunstâncias determinem a sua miséria ou a sua alegria. Em outras palavras, contentamento não tem nada a ver com sujeição passiva ou indiferença diante das circunstâncias da vida. Sabe o que eu estou dizendo? Tá ruim? Tá. O cara está desempregado. Ah, não posso fazer nada, pastor. Aí ele fica em casa o tempo todo. Ele não sai na rua, ele não vai atrás de serviço, entende? Ele não se esforça para fazer alguma coisa, não tenta uma ideia, alguma coisa que possa fazer com que ele tenha renda. Talvez uma enxada e capinar o quintal de alguém já ajude a produzir algum tipo de renda para ele, entendeu? É disso que nós estamos falando. Essa passividade, ou então essa indiferença, irmãos. O estoicismo faz isso, né? Torna a pessoa indiferente. Isso é conseguido por meio de meditação, né? O estoicismo é uma coisa mais para pessoas cultas, que têm capacidade mental, entendeu? Que se fecha dentro de si mesmo e age como se não houvesse nada ao seu redor, entendeu? Então, é bom que você entenda isso. Contentamento, irmãos, não é isso. Contentamento é não deixar, não permitir que você seja dominado ou controlado pelas circunstâncias. É assim que nós alcançamos esse segredo que Paulo diz aqui, né? É não viver dominado pelas circunstâncias, preso a problemas. Olha, a gente vive uma época muito estranha, né? Você sabe que esses remédios hoje, para acalmar a pessoa, né, para fazer a pessoa dormir, comer, ou para relaxar muscularmente a pessoa, são hoje muito utilizados porque as pessoas vivem um estresse, uma crise de nervo constante. Pessoas com depressão, entendeu? Ela tem um problema e ela não consegue de maneira alguma parar de pensar naquilo. Ela pensa tanto que ela é paralisada, entendeu? Ela tenta dormir e não consegue, ela bola de um lado para o outro a noite toda, não consegue dormir, porque está ansiosa, está preocupada. Isso não é, irmãos, isso está longe de ser uma vida cristã, está longe de ser algo que Deus planejou para nós, entendeu? Nós somos chamados, desafiados a confiar no Senhor. A palavra de Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer isso, aquilo que você precisa te será dado. Vamos expandir um pouquinho o conceito de contentamento, irmãos. Novamente, lendo o versículo 12 agora. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha, nós vimos no versículo anterior que Paulo diz que aprendeu um segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Agora, ele vai explicar melhor o que ele tinha dito, tá bom? E aqui, para entender aqui, para expandir melhor esse conceito que Paulo está trabalhando aqui, eu quero aqui, querido, fazer uma coisa. Eu quero separar as palavras
que fazem contraste aqui, as palavras negativas e positivas. E depois eu quero resumir isso tudo a um ou dois princípios para você entender o que Paulo está dizendo. Quando ele diz, olha, aprendi o segredo de viver contente, né, em toda e qualquer situação. Aí ele vai dizer, agora ele está explicando, tanto ser estar humilhado, entendeu? Como também ser honrado. Então, só aqui, muito geral, ainda não é o que eu vou ministrar, mas olha só, é possível você viver uma humilhação e ainda ser contente. É possível você ser honrado, é mais fácil, né? E ser contente. Ele diz: olha, é possível estar com fome e ser contente. Também é possível ter fartura e estar contente. É possível, querido, viver em escassez absoluta e estar contente. Assim como é possível ter abundância. Ah, pastor, é lógico que, né, é fácil em abundância, é fácil na fartura, né? É fácil na honra a gente viver contente. Nem sempre, querido, nem sempre. Nós vamos estudar um pouco sobre isso, tá bom? Então nós vamos separar as palavras negativas aqui, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui esses contrastes para tentar chegar aqui a um ou dois princípios, tá bom? Vamos olhar aqui as palavras negativas. Paulo fala de humilhado, fala de humilhação, de fome e de escassez. Bom, a palavra humilhada, em todas as traduções, querido, é basicamente a mesma coisa, é necessidade. Está falando de passar necessidade, de ter necessidade, entendeu? Sei o que é passar necessidade. É uma referência a um estado de pobreza que ele está citando aqui, tá bom? Fome tem o sentido literal mesmo, né? Estar faminto, ter fome, tá bom? E escassez significa uma situação de miséria, quando falta tudo. Pior do que a pobreza em si, entendeu? É uma pobreza extrema, na verdade, entendeu? Falta tudo, tá bom? Miséria, situação de miséria. Então é isso. Humilhado, fome e escassez. É uma pobreza, a pessoa está com fome, não tem o que comer, ela está numa situação de miséria absoluta, de não ter nada, entendeu? Agora veja o seguinte. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo agora com esse significado na nossa mente. Paulo está dizendo o seguinte, olha, aprendi o segredo de viver contente, mesmo que eu esteja passando por necessidades ou vivendo em um estado de pobreza, mesmo estando faminto ou vivendo numa situação de miséria, de escassez. Essas coisas não tiram a minha paz, nem roubam a minha alegria. Mais uma vez, irmãos, isso não significa sujeição passiva, não é mera indiferença diante das circunstâncias. Ele aprendeu a viver dessa forma, entendeu? Ele aprendeu a passar por situações desse tipo, entendeu? Contente, contente. Mas há um motivo, há algo por trás disso, entendeu? Há o segredo propriamente dito. Nós vamos trabalhar mais tarde, tá bom? Bom, vamos olhar aqui agora os fatos, as questões positivas. Está falando de honra, de fartura e de abundância, tá bom? Se você pegar a lógica da argumentação de Paulo, essas palavras significam o oposto das palavras negativas. Portanto, Paulo está dizendo mais ou menos assim: olha, eu aprendi o segredo de viver contente, mesmo possuindo mais do que preciso para viver, mesmo estando completamente saciado ou vivendo em plena abundância. Deu para pegar? Há um contraste entre aquilo que é negativo e aquilo que é positivo. Tá bom, querido? Isso parece fácil, né? Viver dessa forma, em abundância, tendo muito saciado. Mas, irmãos, veja, este não é o verdadeiro teste do contentamento. A questão é a seguinte: estas coisas positivas, assim como as negativas, também não tiram a minha paz, nem roubam a minha alegria. E aí eu pergunto para você, porque às vezes, irmãos, ter muito tira a sua paz. Ah, pastor, é fácil a gente dizer na escassez a gente fica sem paz, mas às vezes na abundância também há falta de paz. Entende? O próprio Salomão em Eclesiastes já fala sobre isso.
Você tem muita coisa, tem muita riqueza, você fica preocupado com o que tem, né? O medo de perder, medo de ser roubado, alguma coisa dessa natureza. Então, não pense que só pelo fato de você possuir mais do que precisa, estar completamente saciado, vivendo em plena abundância, que isso é sinônimo de contentamento. Não é, irmãos, tá bom? Não é. Olha só que coisa interessante, irmãos. Eu sinceramente, eu não sei aqui, querido, eh, eu não sei dizer a você o que que é pior. A gente pensa que o fato de ter fome, o fato de estar em estado de pobreza, a gente pensa nessas coisas e pensa assim, não, não é possível ser contente nesse estado. Isso não é bem verdade, irmãos. Ao mesmo tempo, a gente pensa na fartura, na abundância e pensa, não é possível viver uma vida triste numa situação como essa. Também isso não é verdade. Olhe, eu já conheci pessoas ricas, pessoas que me vi algumas vezes, iam atrás de gente para alemão, gente para fazer trabalho na sua casa, trabalhos espirituais na sua casa. E eu não estou falando de igreja evangélica, não, gente que vai orar, não. Estou falando de gente mesmo ligado ao espiritismo, ligado à macumba, entendeu? Pessoas ricas. Falta de paz, querido. Falta de, falta de Deus no coração, entendeu? Falta de conhecer a verdade, de conhecer a palavra. Então, querido, não pense que é tão simples assim. Não pense que o fato de alguém ter muito dinheiro, ele é feliz ou mais feliz do que você. Nem sempre. Dinheiro é bom, dinheiro é necessário, mas dinheiro por si só, ele não produz o contentamento descrito aqui. Entendeu? Assim como a escassez também, pelo menos na vida de Paulo, não podia produzir nele essa falta de contentamento. O que é pior ou melhor, deixo contigo, tá bom? O que Paulo quis dizer aqui, irmãos, é que em qualquer destas situações, ele é perfeitamente livre. A pobreza não o derruba, a riqueza não o faz perder o controle da situação. Ele diz que não depende nem de uma e nem de outra, que neste sentido ele é autossuficiente, que a sua vida não é controlada por estas coisas, que ele é o que é independentemente delas. Quer tenha abundância, quer padeça necessidade, nada disso não importa. E eu vou estabelecer aqui os dois princípios para a gente finalizar essa live de hoje, tá bom? São os princípios extraídos aqui desse versículo 12, dessa expansão, né, do significado de contentamento. Então vamos lá. Primeiro, irmãos, precisamos aprender a viver de maneira que as circunstâncias não roubem a nossa paz, a nossa alegria. Primeira coisa. Pastor, como é que a gente faz isso? Volta a fita, tá bom? E veja o segredo de Paulo. Ah, repito para você, para não parecer assim, pastor, mas a Bíblia não diz isso. Realmente, a Bíblia não diz qual é o segredo. Não. Como que Paulo chegou a esse, como ele aprendeu o segredo. O segredo ele vai dizer. O segredo é, tudo posso em Cristo Jesus, mas isso vai ficar para a parte final, tá bom? Provavelmente para a semana que vem, tá bom? Mas ele diz como que aprendeu isso. Como ele aprendeu isso. E aqui, seguindo um raciocínio de Lloyd Jones, né, que eu concordo plenamente, é lógico, senão eu não estaria ensinando a vocês. Nós aprendemos isso pela experiência, nós aprendemos isso pela elaboração de um argumento, nós falamos lá, 7 passos desse argumento, entre eles lá, está lá, as circunstâncias mudam, então não posso focar em circunstâncias, se eu depender de circunstâncias eu estou ferrado. Ah, eu creio que Deus está no controle da minha vida, que Ele é o meu Pai, que Ele se preocupa comigo, que tudo aquilo que me acontece, acontece por permissão de Deus, visando o meu bem, e aí há todo um argumento elaborado, querido, para que eu chegue a esse tipo de conclusão, certo? Bom, dito isso, irmãos, o terceiro passo é focar em Jesus, é ter Cristo como meu exemplo, é ter Cristo como aquele
como meu referencial. Eu preciso olhar para Cristo o tempo todo, para a sua vida, aquilo que ele fez, aquilo que ele suportou naquela cruz por amor de mim. E olhando para o seu exemplo, eu posso alcançar o contentamento. Então aprenda, querido. Aprenda a viver de maneira que as circunstâncias não roubem a sua paz e a sua alegria. E segundo, precisamos ser autossuficientes num bom sentido. O que é isso? Não podemos viver dependente de coisas ou circunstâncias, nem de pessoas, para desfrutarmos de paz e alegria interior. Se você colocar a sua dependência em coisas, se você colocar a sua dependência em circunstâncias ou em pessoas, prepare-se porque você vai se frustrar. Você vai penar. Eu te garanto isso. A experiência e a vida nos mostram isso muito claramente. As circunstâncias mudam muito facilmente, irmãos. Pessoas podem nos ferir muito facilmente, entendeu? Então não coloque a sua confiança, não dependa dessas coisas para viver uma vida feliz e contente, para viver uma vida alegre. Sua dependência, adiantando o final da ministração, sua dependência tem que estar em Jesus Cristo. Ok, querido? Eu quero encerrar esse texto te dizendo: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Lembra lá do Salmo 121? Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Se a tua confiança não estiver centrada no Senhor, consolidada pela palavra, oh querido, num tempo como esse, vai ser muito difícil você alcançar esse contentamento descrito por Paulo aqui. Se você depende de circunstâncias para viver feliz, se você depende de pessoas para viver feliz, se você depende de coisas para viver feliz, é muito provável que você sofra. Mas se a sua esperança estiver no Senhor, Ele nunca vai te frustrar. O Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver em abundância, posso ter fartura, posso experimentar a honra, mas também posso ser humilhado, posso passar fome, posso passar necessidade. Não faz diferença. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. A minha força não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, a minha força vem de Cristo. Que a tua força venha do Senhor. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Senhor, é fácil falar disso. Eu tenho um texto todo pronto, eu me preparei, mas eu sei que não é tão simples viver essa realidade, nem para mim ou qualquer outra pessoa que esteja me acompanhando agora. A minha oração, finalizando esse momento, Senhor, é pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de viver essa realidade. Na verdade, Senhor, eu quero aqui orar pelas pessoas que estão nos acompanhando agora, Senhor, e que estão passando por algum tipo de crises. Elas já perderam a alegria de viver, já perderam a esperança, estão vivendo, Senhor, meu Deus, Pai, no desespero, na agonia, em dores. É possível que haja pessoas que até mesmo pensem em tirar a própria vida para acabar com o sofrimento. Eu oro por essas pessoas, Pai. Eu peço ao Senhor que ilumine o entendimento dessas pessoas para que elas creiam em Cristo e creiam na palavra que ouviram, Senhor, e que crendo elas sejam fortalecidas pelo Senhor a viverem uma vida vitoriosa, não por causa de si mesmo, mas por causa de Jesus Cristo. Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Abençoe, Pai, todas as pessoas que estão agora nos ouvindo, nos vendo, e que elas experimentem essa graça
de viver uma vida contente, independentemente das circunstâncias que a cercam. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.